Seja muito bem-vindo ao nosso primeiro episódio do podcast de 2026. Vamos lá! E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Dentista Internacional e ficamos aí o ano de 2024, ou 2025, né? Bem ausente e a gente queria retornar com as perguntas que mais aconteceram dentro da nossa empresa em 2025. E quem aqui vai representar vocês de uma forma incrivelmente maravilhosa é Gustavo. Gustavo é meu companheiro de profissão, meu melhor amigo, meu companheiro pessoal, porque para quem não sabe, ele é casado e eu sou eterna apaixonada por ele, não é? Ah, ele é casado, tá, gente? Comprometido comigo. Então, bora lá! Vamos lá. Bom, já fui muito bem apresentado, para quem não me conhece. Então vamos lá. Dani, por onde você andou? Essa é uma pergunta muito recorrente. Por onde você anda, Dani? A empresa ainda funciona? Tem muita gente que pergunta porque não tem mais vídeos, não tem mais vídeos desde do fim de 2024. Isso mesmo. Mas não é que a gente estava fazendo nada, não. A empresa tem muita coisa, fez muita coisa ao longo desse tempo, em 2025. Eu queria até compartilhar com vocês isso também. A gente fez muitas coisas, tem muitas atividades. A começar aqui em 2025, teve o primeiro cafezinho com a Dani presencial. Foi ótimo. Maravilhoso. E foi em Portugal, foi em Vila Nova de Gaia. Teve 15, 20 dentistas, uma coisa assim, talvez até mais. A gente tem gravado, mas realmente ainda não foi postado, tá? Mas tem isso. Eu espero que a gente possa colocar alguns textos para vocês poderem ver como é que foi. Foi uma conversa legal. Quer fazer isso também em outras cidades do Brasil este ano, em Salvador, em São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza. A gente quer fazer uns eventos presenciais. Comenta aí embaixo se você quiser que a gente faça na sua cidade, quiser. Muito bacana tá aí. Fazer o cafezinho presencial. É maravilhoso. Eu adoro conversar com vocês, é incrível. E nesse cafezinho que a gente teve em Gaia, não foi uma conversa simples, tá? Foi uma conversa que, quando terminou, tinha gente fechando o negócio. Então, é um espaço em que a gente se conecta de uma forma presencial, tem um papo muito bacana, cada um tem uma situação diferente, cada um passou por uma coisa diferente, cada um trabalha de uma forma diferente, e é incrível como tudo se conecta. E às vezes as pessoas nem sabem, né? A gente estava lá conversando, mas você trabalha com isso, e você com isso, poxa, vocês dois têm que sentar junto para conversar, e conversarem, sair um negócio bacana. Tem muita coisa boa que acontece no cafezinho presencial. Foi uma experiência maravilhosa, a gente queria estender isso. Nesse ano de 2026, a gente queria ver quais são as cidades que tem mais dentistas que procuram a gente, para a gente se reunir, a gente ter esse contato. E, gente, é uma coisa bem formal, né, Gustavo? É uma coisa bem formal. A gente senta literalmente num café, toma um cafezinho e bate um papo. É uma coisa gostosa, legal, assim, simples, tá? E é incrível. Vou adorar, tipo, ir na sua cidade, conversar com você, conhecer você. É maravilhoso. Dá para tirar muitas dúvidas, dá para se apoiar, dá para inspirar, motivar um ao outro. É fantástico. Fazer negócios, como o Dani falou. Até carona rolou no fim. Mas enfim. Outra novidade, uma grande novidade, é o aplicativo Dentista Internacional. O aplicativo que a gente criou no fim do ano passado já começou a ser utilizado. E por enquanto está mais para assessoria e consultoria, para quem dentistas desses produtos. E a gente está vendo também como é que a gente pode expandir isso. E aí tem muita coisa legal para vir sobre o aplicativo este ano ainda. O aplicativo é fantástico. A gente vai gravar um vídeo, você vai ver como é que funciona. Está muito bom. É realmente muito bom. A equipe de Gustavo sentou e elaborou um aplicativo incrível que deixa o processo de imigração palpável. Migração não, de validação de diploma palpável, porque antes a gente ficava solto. E hoje você consegue entrar e saber quais são os processos que o dentista nacional já te inscreveu, como é que anda isso, o que é que precisa, quais são os relatórios que a gente precisa enviar para as universidades, os documentos, o que é que precisa modificar, enfim.
Tudo isso tá no aplicativo e tá maravilhoso, assim. Eu sou fãzaça desse aplicativo e eu não sei como é que a gente viveu até 2004 sem ele, mas assim, tá maravilhoso. Pois é, são essas as novidades, vem muito mais por aí. Inclusive, vocês vão ver uma muito boa sobre o reconhecimento específico. É o Oráculo. Já dei o spoiler do nome, vai ter novidade aí, para quem conheceu ainda, que não ouviu falar, daqui a pouco vai ter novidades. Se você não viu ainda, procura. No Instagram vai ter coisas. E no YouTube também vai estar muito bom. Vamos para mais perguntas, tá? Dani, o mercado europeu para dentistas brasileiros ainda é o mesmo? De 2024, 2025? Como é que você vê isso para este ano? Pronto, para esse ano é um cenário um bocadinho diferente de 2025. Por quê? 2024 para 2025 a gente vê um mercado que expandiu um pouco mais em termos de procura de médicos dentistas. Isso a gente está falando tanto tanto a nível de Portugal quanto a nível da Europa como um todo, tá? Mas as propostas têm ficado mais sólidas agora em 2024. E olha que a gente está ainda no fim do primeiro trimestre, né? Então, muita coisa acontecendo. Por exemplo, semana passada, a gente já viu vagas para trabalhar em Barcelona como dentista, ganhando um mínimo de 15 mil euros e um máximo de 30 mil euros. Olha que maravilha. Então, tem oportunidades aí em vários locais. Mas você precisa de quê primeiro? Precisa validar o seu diploma, tá? Esse é o primeiro passo. Em termos de cidades dentro de Portugal, que Portugal continua sendo a mais queridinha para validação de diploma e para se inserir no mercado de trabalho também. Muita gente vai por conta da língua, da segurança, é um ambiente mais tranquilo de se viver. Eu gosto muito de Portugal. Então, quem está buscando qualidade de vida, simplicidade, tem muito estresse, Portugal é maravilhoso. E tem a facilidade de validação também, que já tem processos bem definidos, diferente dos outros países, que é mais complicado. Exato. Então, as melhores cidades para um dentista se instalar e trabalhar é o quê? Lisboa, Porto, Braga, Aveiro e Viseu. Continua as mesmas de 2024 e 2025. Então, as oportunidades estão aí, tá? Então, a gente tem melhores salários. Quanto mais afastado do centro, melhor negociação de arrendamento, que a gente sabe que o que mais consome dentro de Portugal é arrendamento. Fora isso... Fora isso, essas cidades são maravilhosas para você trabalhar. Chegando um dentista bem consolidado a ganhar até 6 mil euros por mês. Por que até 6 mil euros por mês? Em Portugal você não ultrapassa aí os 10 mil euros. 10 mil euros é exceção, tá certo? Mas até 6 mil euros é totalmente viável. Então, você tem que saber onde se posicionar e como você vai negociar aí esse contrato de trabalho. É até bom você falar disso, porque uma coisa que eu estava vendo no início deste ano é o seguinte: o Brasil é o país com mais dentistas do mundo. Eu fui ver a atualização disso, desses valores. É algo que a gente já sabia, tá? Já há algum tempo. E eu fui ver, tá em torno, se eu não me engano, de 450 mil dentistas no Brasil. É muito dentista. É muito dentista para um país só. E então, assim, poxa, você tá no país com o maior número de dentistas do mundo e tá com medo da concorrência da Europa, de Portugal, assim, não fique. Não fique porque você já tá lutando contra... Já tá num mercado completamente desfavorável, porque não tem... Tem menos paciente do que dentista, quase. É tipo isso, tá? Não é, isso aí pode ser um exagero e tal, mas assim, claro que você consegue ir bem no Brasil. Se você consegue ir bem no Brasil, você vai conseguir ir bem em outros países do mundo. Qualquer país que seja, praticamente. Lógico, você tem que construir isso. Não é você. Tem muita gente que acha que tá em filme de. Como é aqueles filmes que eu não gosto muito? De canta. Você começa... musical? Musical, isso. Não é que nem um filme musical que muita gente tem na cabeça, que você saiu do avião e tem lá oferta de emprego pra você. Não, não assim. Tem, tá? Não tem, não é assim. Você tem que ir construindo isso aos poucos, tá? Pois é.
Então, isso é muito importante. Então, não espere, assim, muita gente acha que vai chegar também e vai ter clínicas brigando por você. Não vai ter também isso. Aí também é demais. Mas, se bem que talvez em alguns lugares até tenha. Não, acontece. Quando você é muito bom no que você faz e você sabe se posicionar, sabe se comunicar, as clínicas, elas vão te oferecer coisas, sabe? Mas, lógico, tudo vai acontecer de uma forma muito ética, de uma forma muito, chega até formal e educada, tá? Não vai ser uma disputa totalmente desleal, até que você tem que ficar preocupado com essa disputa desleal se acontecer em algum momento, porque existe algo por trás, tá? Então, tá muito bem atento às ofertas e às oportunidades, né? Então, para imigrar, o primeiro item que tem que ter na sua lista é inteligência emocional, né, não, Gustavo? Pois é. Por quê? Porque você vai passar por muitas situações, independente da situação que for, seja na validação, na imigração, numa conversa simples com algum nacional, tudo isso, o seu posicionamento emocional vai ali te direcionar para o melhor caminho, porque tem gente que começa a conversar com você de forma hostil e quando termina é um aliado incrível que vai te apresentar pessoas maravilhosas, tá? Então, mantenha sempre as conexões abertas, seja educado, mas também saiba dizer o seu limite, tá? É isso aí. Vamos lá. Dani, quais foram as mudanças mais drásticas para o dentista que pensa em morar na Europa no último ano? Bom, no último ano a gente teve muitas mudanças, tá? Eu acho que a primeira delas, para o dentista que quer morar na Europa, atuar na Europa, foi remodelamento do reconhecimento específico, algo que eles já estavam querendo fazer o ano passado, mas não conseguiram consolidar o ano passado. Este ano eles vieram para consolidar. Então, o reconhecimento específico ele saiu de 2 vezes por ano para 1 vez por ano. E em termos de imigração, essa parte de vistos e tal, foi a remoção do visto CPLP para quem mora, para quem reside, nasceu em países que a língua oficial é a língua portuguesa. Então, esse visto, que sinceramente desde o início eu achei que foi um erro, foi um tiro no pé em Portugal, mas também deu oportunidade para muita gente aí. Então, muita gente construiu seus negócios a partir desse visto e hoje está com vistos diferentes, mas muita gente mesmo foi para bagunçar. Então, o visto CPLP saiu e o reconhecimento específico está sendo remodelado com outros tipos de processo também que a gente está vendo no decorrer do tempo. E está passando agora o 2026, que 2026 veio com muita mudança, estão se remodelando. Então, se você faz parte da nossa comunidade dentista internacional, você vai receber todas essas mudanças de uma forma muito, muito tranquila. Você vai saber exatamente como mudou e onde você tem que se direcionar. Vamos lá, vamos ver. Mais perguntas. Tem até a ver com a prova do reconhecimento específico. Olha aí, ainda existe a prova para o reconhecimento específico em Portugal. Como ela funciona em 2026? Graças a Deus existe essa prova, gente. Essa é a única prova a nível Europa. Então, a gente está falando agora de toda a parte da Europa, que você não tem restrição de vagas e você não tem concorrência, que a concorrência é só com você mesmo. Então, olha que maravilha. Então, se ocorre todo ano. Ocorre todo ano ocorre. Então, a gente está vendo o quê? Quem já acompanha a gente há um tempo, eu sempre falei, olha, esse cenário vai mudar. E não vai demorar muito tempo para mudar. Então, o reconhecimento específico antes acontecia 2 vezes por ano, e a partir desse ano só vai acontecer 1 vez por ano. Então, a gente já tem uma prova marcada para o dia 13 de maio, e a partir de 2027 vai ser em março. Então, possivelmente, tá? Então, eles ainda não bateram de forma definitiva essa data, porque a princípio era para ser em março desse ano, eles não conseguiram, colocaram para maio, então a gente precisa ver como é que vai acontecer esse processo em 2026. Então, toda essa consolidação dessa alteração. Mas uma coisa certa é que vai ser só 1 vez por ano. O que não mudou no reconhecimento específico? Não mudou que você não tem concorrência, você não tem restrição de vagas, qualquer nacionalidade pode se inscrever, você tem que atender os pré-requisitos do reconhecimento específico, óbvio, e a prova continua sendo de 200 questões, dividida em 2 blocos, prova 1 e prova 2.
e que você tem que acertar 50% para passar. E tudo isso é feito em 200 minutos. Então, 200 questões, 200 minutos e tem que acertar 50%. Isso não mudou. E o resto que eu falei para vocês mudou. Bora lá para a próxima. Dani, quanto um netista recém-validado pode esperar ganhar em Portugal ou na Espanha hoje? Pronto, essa pergunta da Espanha é porque muita gente veio procurar, Dani, porque a Espanha fica pertinho de Portugal e eu queria ir para a Espanha. Tá, tudo bem. A gente está falando de recomeço, tá? Os recomeços, eles podem demorar um bocadinho. Então, o que a gente espera? Que o dentista, ele acabou de validar o diploma dele, que está começando as conexões dele, se ele trabalhar todos os dias na semana, ele pode chegar logo aí no primeiro trimestre a ganhar 1.500 euros por mês, tá? Nesse primeiro trimestre. A partir do segundo trimestre, ele já ganhou a confiança da clínica, ou seja, a clínica vai começar a passar casos para ele e ele vai ganhar mais com isso. E fora isso, nesses 3 meses você já conheceu outras pessoas, já conheceu outras clínicas, já fez outras conexões, e aí você pode mudar. Para você ter ideia, tem gente dentro do Dentista Internacional que eu falei exatamente a mesma informação para você, que eu estou falando para você agora, e logo no segundo mês, já ganhava 3.000 euros por mês. Olha que beleza. Por quê? Mas porque falou assim, Dani, como é que eu posso me posicionar dentro de uma... Como é que eu posso me apresentar? Como é que eu posso preparar meu currículo? Então, tudo isso a gente trabalha no Dentista Nacional. Aqui não é só validação de diploma. Aqui a gente pensa o seguinte, você vai sair de onde você está e você vai chegar num país que não é um país que você está habituado, você pode até ter nacionalidade europeia, tudo isso, mas não é um país que você está habituado, você vai ter que começar o seu network ali. Então, como é que você vai fazer isso? Como é que você vai se apresentar profissionalmente? Quais são as oportunidades que você vai encarar? Então, tudo isso tem que contar para um recém-validado. Então, antes da validação do seu diploma, tudo isso começa. Inclusive, você começou, a primeira clínica que você trabalhou foi a partir do networking. Foi. E é engraçado que a primeira proposta para ele trabalhar lá foi horrível. Foi tipo ganhar 8% do faturamento. E Dani recusou. Ou seja, tem muita gente que acha, porque vai ganhar mal, não sei o quê. Tá, tem propostas e propostas. Essa primeira proposta que a Dani recebeu era para ganhar 8%. Dani recusou de forma educada e tudo. Agradeceu. Mas depois ela conseguiu, com o networking também, conseguiu uma outra proposta, melhor, conseguiu um outro lugar para trabalhar e que já ganhava mais e... Muito mais. Muito mais, 5 vezes mais, pelo menos. E tinha uma coisa também. Dani botou uma tabela diferenciada para ela. Mas isso foi depois de um tempo. Depois de um tempo, exatamente. Depois de um tempo, a gente consegue fazer essas coisas. Quando você ganha confiança. Porque o europeu é um bocadinho diferente eu acho que dos brasileiros. Porque os brasileiros, geralmente, eles se mostram abertos logo de forma inicial, mas por trás eles não são tão abertos. Os europeus não. Os europeus, eles são mais fechados. Mas uma vez que ele abre espaço para você, ele confia em você. E aí, com isso a gente conseguia colocar tabelas diferenciadas, porque eu trabalho com prótese, eu sou especialista em prótese. E com isso a gente demora mais tempo elaborando um provisório, mais tempo elaborando um ponte, qualquer coisa do tipo, uma moldagem, uma prótese sobre implante. Então tudo isso demora mais tempo, então é justo que também o trabalho seja bem remunerado. E aí você pode fazer isso. Eu vou fazer isso logo no início. A clínica que quiser me aceitar vai ser assim. Então nem saia de onde você está. Porque não vai funcionar assim. Não funcionou quando você saiu da faculdade, quanto mais agora. Você vai mudar de país. Então não é assim que funciona, tá? As coisas vão ter que ser devagarzinho. Então, como eu falei, quais são... A gente já falou das cidades que mais chamam dentistas, né? Dentro de Portugal. Porto, Lisboa... Porto, Lisboa, Viseu e Braga. E o que mais? Tem Aveiro, isso.
São essas cidades que mais chamam que é o melhor lugar para você trabalhar. E quais são as especialidades? Que vem também muito essa pergunta, né? Quais são as especialidades que mais se ganha em Portugal? Então a gente tem aí periodontia, endodontia, implantodontia, dentista generalista, gente, não se engane, dentista generalista ganha demais. E ortodontia também, que é a disparada. É a que ganha mais, é a ortodontia. Por quê? Os acordos podem ser flexibilizados. O ortodontista pode levar todo o material dele, pode levar os bracketzinhos, os fios, tudo isso. Tudo isso reduz custos para a clínica. Se reduz custos para a clínica, o seu contrato de porcentagem pode ser bem maior do que um dentista que usa todo o material da clínica. Então tá aí uma dica, né? Uma dica aí para negociação de contrato que é maravilhoso. Coloca aí. E quais são os queridinhos da Europa para você? Queridinhos da Europa de 2025 e creio que 2026 também vai ser, que é onde você ganha bem, é bem valorizado, além de Portugal, é Irlanda, Espanha e França. França sempre continua, né? França, você tem propostas incríveis, você ganhar, tipo, 10 mil euros por mês, o mínimo que a gente acha aí. Esse foi um cenário constante em 2025, em 2026 a gente ainda está procurando propostas dessa forma, que deve acontecer agora no segundo trimestre, mas nesse primeiro trimestre a gente tem propostas de 75 mil euros mínimos por ano, tá? Não é por mês, é por ano. Mas já é uma coisa muito boa. Pois é, bem mais alto o valor da remuneração do que em Portugal. Tem que gastar mais tal, mas mesmo assim a remuneração é maior. Portugal é um país bem querido por conta das facilidades e tudo que tem de língua, segurança, tudo isso. Embora o resto também seja assim. Mas Portugal tem essa afinidade. Agora, é engraçado, tem outros países também que eu não vi aí, por exemplo, que você já recebeu proposta da Holanda, Dinamarca, nem da França você já tinha recebido. Uhum. Mas assim, a gente tem propostas também desses países, mas não são propostas tão frequentes, a gente não vê uma repetição de propostas. Por exemplo, a Dinamarca, uma empresa da Dinamarca que já me mandou uns 5, 6 e-mails esse ano me chamando, mas não, gente, não tem como. Eu sou uma pessoa que solar. Eu preciso amanhecer com o sol. E quando eu vou dormir, eu preciso que o sol também já esteja posto. Eu não posso viver no inverno que é tudo escuro quase e no verão que é tudo claro, claro. Não, não dá pra mim. Mas assim, existem essas propostas, são propostas incríveis, tá? Não são propostas que pagam pouco, mas atualmente, depois de você viver um bocadinho na Europa, você percebe que você está em busca mais da qualidade de vida, da tranquilidade, do que de uma remuneração extremamente alta. Então, você quer viver bem, você quer viver com qualidade. Quando uma pessoa entra no dentista internacional e tem acesso à assessoria ou à consultoria, uma das coisas que eu sempre pergunto, quanto você está disposto a investir? Porque o nosso objetivo na sua imigração não é que você sobreviva. Você já está bem onde você está. Sobrevivendo ou não, você está bem onde você está. Você não vai sair de um lugar para ir para outro desconhecido para sobreviver também. Não. Não é isso que a gente quer. A gente quer que viva bem. Para viver bem, a gente faz um planejamento muito, muito personalizado de acordo com suas necessidades, né? E para este ano ainda vai ter também uma grande novidade que estou preparando. Que vai ajudar muito na inserção no mercado de trabalho. Para facilitar isso. Então fiquem ligados, acompanhem e vai ter novidades, muitas novidades para este ano. Vamos lá. Próxima pergunta. Dani, para quem não quer passar pelas provas do reconhecimento específico, o pessoal tem medo, acha que vai perder. O mestrado integrado é uma opção viável? Quanto tempo leva? É engraçado que quando vem falando isso, as pessoas aprendem essa linguagem de uma forma errada. O mestrado integrado, eu quero fazer o mestrado integrado, ou então quero fazer o mestrado, porque geralmente essa linguagem aprendem lá nos grupos de Facebook, nos grupos de WhatsApp, de imigração, tudo assim desconexo. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que você vai voltar para a graduação. Em Portugal, a gente tem uma diferenciação aí em relação à odontologia em outros países. Porque medicina dentária dentro de Portugal, ela é dividida em duas partes, a licenciatura e o mestrado integrado. O que é o mestrado integrado? São os 2 últimos anos. É uma mistura entre mestrado e licenciatura. É uma integração do mestrado dentro da licenciatura, tá?
Mas não é um mestrado propriamente dito, não é um mestrado do segundo ciclo mesmo, tá? Pronto. E às vezes você vai entrar na universidade e você não vai logo para as disciplinas que estão justamente nesses 2 últimos anos. Você vai para disciplinas da licenciatura, um bocadinho. Às vezes você tem que revisar legislação, inglês, estatística, alguma coisa que tenha na grade curricular aí da Universidade Portuguesa que não teve na sua grade curricular originária, tá? Tá tudo bem isso. Isso só para esclarecer o que é esse mestrado integrado que eu tô falando, é você voltar para a graduação, tá? Para esses 5 anos, não significa que você vai para os 2 últimos anos logo, vai para um desses 5 anos, pronto. Você pode entrar? Pode. E quanto tempo leva? Depende da universidade. Essa é uma pergunta que todo mundo quer saber. Depende da universidade. Depende da sua grade curricular original. Por quê? A gente já viu pessoas que tinham 5 anos de graduação cursar 2 anos. E pessoas que têm 4 anos e meio cursar 1 ano. O que é que diferencia? É a grade curricular original, a da sua faculdade originária, junto com a faculdade que você escolheu. Porque ela vai comparar, e não é só uma questão só de comparação, é uma questão de tem a boa vontade, mas a gente também tem um fator muito importante que muitos candidatos não avaliam, que é a disponibilidade de cadeiras para as disciplinas. Que às vezes não tem. E aí não dá para colocar você naquela disciplina. Então aí você tem que cursar uma outra disciplina e depois você vai cursar ela. Então, às vezes, 2 disciplinas que você não pode cursar num semestre vai te custar aí mais meio semestre para você entrar, para você ficar no total, né? Então, qual é o tempo médio? Entre 1 ano a 2 anos, 2 anos e meio, devido a umas alterações que a gente está vendo agora, ocorrer em 2023, eu acho que esse quadro de validação pode chegar em algumas universidades até 2 anos e meio. Qual a diferença entre fazer genérica ou especializada como... Bom, eu indico sempre uma especializada. A genérica, ela pega documentos gerais de diversos cursos. Medicina dentária não. Medicina dentária ela é bem específica, ela é bem intencional no que ela está pedindo. Então, muita gente perde porque não é intencional dessa forma, tá? Então, o ideal é que você venha para uma assessoria especializada, venha para o dentista internacional, nós adoraremos te receber. Por quê? Você vai ter acesso a 3 coisas. Você não vai perder tempo. Então, a gente já vai analisar o seu perfil e vai te dar tudo. Você não vai perder um tempo pesquisando, ouvindo comentários de outras pessoas, indo para grupo de Facebook, eu acho que é o maior erro, gente. Vai para grupo de Facebook, tem gente falando que não sabe nem o que está falando ali. De povo tira. Gente, Tem muita imaginação. tem gente boa ali, tem gente que sabe o que está acontecendo, mas a maioria ali só quer burburinho e quer ser, tipo, o especialista do grupo e às vezes acaba dando informações equivocadas. Eu creio que não faz nem isso de forma de prejudicar. Mas, assim, dá informações equivocadas e faz com que a pessoa perca tempo, perca dinheiro. Já teve gente que falou assim, Dani, eu tenho que fazer isso daqui, tem um certificado que fazem muito no Brasil, Isso! Eu tenho que fazer uma certidão de casamento o dia inteiro. Não precisa isso, gente. De onde você viu isso? Eu vi no grupo de Facebook. Não, isso não existe, não. Venha, vamos lá rever sua documentação. Então, às vezes você gasta tempo, dinheiro. E até tem gente que investe em documentações portuguesas mesmo. Gastam dinheiro orientado por outras assessorias que são genéricas, até por advogados que falam assim, para que você quer esse documento? Porque ele não vai te servir. Agora ele não vai te servir, não faz sentido nenhum você levantar recursos que você tem limitados para gastar com isso. Então, quando a gente fala de validação, 500 euros pode fazer muita diferença. Tá? Então, a gente tem que ser muito bem intencional para onde a gente vai se direcionar e oportunidades. Então, tem muita gente que entra em contato com a gente. Teve gente que entrou em contato com a gente agora em 2025, ou agora em 2026, fui para 2025. Mas só para entrar num processo em 2027, por quê? A pessoa vai ter tempo de se planejar financeiramente, vai ter tempo de providenciar a documentação sem correria, a gente vai poder avaliar a documentação. Tem muitas universidades que pedem tempos enormes para dar uma documentação simples. Tipo, já teve universidade que disse que dão em 90 dias, gente.
Não é 90 dias corridos, não, são úteis, tá? E aí, se a pessoa estiver ali querendo se inscrever para algo que vai acontecer daqui a 2 meses, ela não consegue. É muita coisa, fora o estresse que isso levanta na pessoa. Então, quando você pega uma assessoria especializada, ela vai fazer com que você economize tempo, direcione muito bem os seus recursos, o seu dinheiro, e tenha acesso a oportunidades que você às vezes nem via. Tem gente que fala assim, Dani, eu não tenho mais jeito, não tenho mais caminho de validação. Peraí, tem esses caminhos aqui de validação, vamos lá, vamos conversar. Porque tem esses caminhos aqui que você pode se direcionar. Então, acho que é isso, resumindo, tempo, dinheiro e oportunidades, é simples. Inclusive tem vários benefícios, por exemplo, o reconhecimento específico. O pessoal que está com a gente na assessoria tem muito mais probabilidade de ser aprovado do que os outros, do que quem faz sozinho, do que quem faz com assessoria genérica, porque não tem nenhum suporte para isso, se não for com a gente. A gente tem, além do simulado, tem material de estudo, tem o suporte, que é o protocolo de resgate. Para quem perdeu a prova escrita, tem um protocolo de resgate. O protocolo de resgate é o quê? O protocolo de resgate é um protocolo, um sistema de ações que a gente desencadeia e vai avaliar a prova inteira do reconhecimento específico e identificar questões passíveis de recurso. Essas questões, na última prova, a gente identificou 32 questões. Essas contestações foram baseadas na bibliografia oficial da prova. E a gente aplica isso, a gente consegue reverter quadros. Inclusive, acho que o recorde são 15 ou 16, né? 15 questões. 15 questões que foram revertidas. A pessoa tinha ficado com 85, alguma coisa assim, não sei quanto. Conseguiu 15 questões que precisava para ser aprovada. Ou seja, isso você não vai encontrar em nenhuma assessoria. E se você for fazer isso sozinha, vai perder um tempo imenso. Eu não sei nem se vai conseguir. E se você passar, a gente ainda dá todo o suporte justamente no TCC. Exatamente. Para quem passou, o TCC vai ter suporte também para essa última etapa também. Inclusive, a gente tem uns 19 ou 20 dentistas nessa fila de espera aí nessa etapa do processo. Tem até uma coisa curiosa. Geralmente, quem vem procurar a gente, acha que a gente só trabalha com reconhecimento específico, porque geralmente é o processo mais que as pessoas falam que é impossível e que a gente tem um índice de aprovação muito grande, né? Qual foi o último índice que a gente teve? O último, a gente ainda está esperando os resultados dos recursos, mas normalmente é acima de 60%. Se for sozinho é 10% ou menos. Mas, assim, a estimativa é essa. Além do reconhecimento específico, nós trabalhamos também com todos os processos de validação, titulares de curso superior, estudantes internacionais, M23. Então, aqui, dentro do Dentista Internacional, você vai ser muito bem direcionado para os processos que cabem no seu objetivo e também no seu bolso, porque não adianta você se inscrever em algo e depois descobrir que você tem que desembolsar 13, 15 mil euros só para uma parte de taxas processuais. Então, isso daí, a gente prepara você tudo para antes, para se estruturar muito bem. É isso aí, pessoal. Este é o primeiro episódio de 2026. Fiquem ligados com a gente. Acompanhem que vai ter muita novidade para este ano. E teremos novos episódios também. Tá? Foi muito bom estar com vocês novamente. Foi maravilhoso estar aqui com você. Agora eu quero o seguinte. Se você puder deixar aqui nos comentários qual é o assunto, qual é a dúvida que você tem muito importante, as dúvidas mais colocadas aqui nesses comentários, eu vou colocar para um podcast, tá? Vai ser maravilhoso estar com você nessa de 2026, vem muitas novidades aí, tanto do ponto de vista de validação, quanto dentro do Dentista Internacional. Então fica com a gente, tá bom?